Hoje nós vamos estudar então a lição 9. Neemias capítulo 10. O título é a renovação da aliança. Estamos numa sequência, onde o povo se encontra com a palavra, lê a palavra, se humilha diante da palavra. Quando nós lemos o capítulo 8, e agora a gente percebe um momento muito especial no sentido de que não ficou apenas num dia, num testemunho de um dia, mas eles fizeram uma aliança, porque quando ouviram a palavra, quando estiveram diante do testemunho da lei, eles observaram que os seus pais pecaram, que seus pais quebraram a aliança, que eles também estavam afastados. E aí eles vão fazer o que nós chamamos aqui, no tema da lição, a renovação da aliança. Vamos ler apenas um versículo, Neemias 9, 38. Vou ler aqui, Neemias 9, 38. Por causa de tudo isso, estabeleceu aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Escreveram e selaram. O povo faz aliança para guardar a lei. Lembrando mais uma vez, capítulo 8, aquele encontro emocionante, quando eles ouviram a palavra por muitas horas, a palavra foi explicada, e eles choraram, depois eles fizeram festa. No outro dia, levantaram novamente para cumprir a lei, fazendo aquelas festas que faziam parte do calendário. E agora, então, a renovação da aliança. Palavra de arrependimento e confiança. E agora, por causa de tudo isso, estabeleceu aliança fiel. A gente sempre percebe, irmãos, que o compromisso com Deus, ele é algo muito sério, Quando a gente vê muitas pessoas acreditando numa graça barata, numa graça que pode qualquer coisa. Mas essas pessoas estão enganadas. O fato é que nós também não precisamos pensar nos outros no momento, só para ajudá-los talvez no momento, pregar para eles, mas principalmente nós temos que diariamente pensar se nós temos esse compromisso, estamos vivendo essa aliança com o Senhor. Então, na introdução aqui, nós encontramos uma frase que eu destaco, falando sobre aliança. Sempre que vemos o Senhor se relacionando com um indivíduo, ou mais especificamente com um povo, a aliança é o contexto para esse relacionamento. Toda a história bíblica, tudo que a gente vê na Bíblia, faz parte da aliança com Deus. Essa aliança que Deus fez, lá no início da história, chamada aliança, o pacto das obras, e depois a aliança da graça. Então, se a gente for, resumidamente, falar da história da Bíblia, nós percebemos que foi um Deus que sempre teve essa aliança conosco. Ele nos criou, é uma aliança. Ele falou para Adão e Eva que eles deveriam viver, poderiam comer das árvores, mas daquela eles não deveriam comer, a árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim eles pecaram, mas Deus providenciou para que essa aliança pudesse ser novamente feita.
de uma outra maneira, que é a aliança da graça. Jesus foi enviado ao mundo, ele morreu pelos nossos pecados. Então toda a história está relacionada à aliança de Deus para conosco. E é uma aliança baseada no amor dele, no chamado dele. Que privilégio que nós temos, irmãos, em ser assim cuidados de Deus, cuidados por Deus. A aliança de Deus não é um contrato. Você transgrediu essa regra aqui, agora você está perdido. A aliança de Deus é uma aliança da graça, mas que nos leva a um compromisso. Gosto muito de falar em casamento, né, sobre a aliança de um casal, que ela deve ser parecida com a aliança que nós temos com Deus. Um casal, ele promete dedicar amor, vida, viver junto, até que a morte separe. Mas não vai haver uma contrariedade, um problema? Vai, mas o meu compromisso não é um contrato. Você quebrou esse contrato aqui, você não fez o que me agrada, eu não quero mais, eu estou livre de você. A aliança de Deus para conosco é desta forma, como Deus nos ama e nos chama, independente daquilo que nós fomos, ou se porventura nós cometemos algum pecado. Deus de aliança, Ele vai nos moldar, Ele vai ali nos, digamos assim, se precisar, né, nos chamar a atenção, puxar nossa orelha, mas nós vamos poder confessar os nossos pecados e voltar ao Senhor. Então aqui, essa aliança tem estado presente desde o início da história, quando Deus fez a aliança das obras e uma aliança da graça. E aqui a lição vai discorrer, né, sobre alguns momentos desse. A questão de reedificação da cidade, que a gente viu há pouco, tudo isso fazia parte da aliança, ou faz parte da aliança. A nossa vida faz parte da aliança, o que nós vivemos, o que nós passamos, estão relacionados com essa aliança. A gente tem dificuldade de compreender que os propósitos de Deus, eles são especiais na nossa vida, que eles não querem nos fazer apenas abençoados materialmente nesse mundo. Os propósitos de Deus querem que nós sejamos fortalecidos, nossa fé seja fortalecida, e nós sejamos preparados. É um caminho de preparo, e às vezes é deserto, às vezes é dificuldade, mas nós estamos sendo preparados, porque Deus tem uma aliança conosco, e Ele corrige quando nós erramos, porque Ele nos ama, e Ele nos guia pelo caminho. Às vezes quando a gente não quer ir, né, como eu falei há pouco, Ele vai nos mostrar que nós precisamos ir por aquele caminho. No finalzinho da introdução aqui está escrito: sabedor de tudo isso, Israel compreendeu que não bastava ser convencido de culpa pelas Escrituras, fazer uma confissão pública de pecados e expressar o seu pesar pela sua transgressão por meio de jejum e pano de saco. Não era suficiente dizer que estavam tristes. O povo precisava dar provas da sinceridade, do seu desejo de servir a Deus de todo o coração. E como expressar isso? Por meio de uma cerimônia de renovação da aliança. A gente pode colocar essas duas frases, esses dois parágrafos, aplicando para a nossa vida. Se nós estamos convencidos do nosso pecado, da nossa culpa, dos nossos maus caminhos, não basta apenas falar, ou apenas ficar triste. Está cheio de gente na cadeia triste, né? Mas não está arrependido. Se soltar, comete os mesmos crimes. Tem gente na cadeia arrependido também. Mas nós precisamos não apenas demonstrar que somos convencidos, mas nós precisamos, de forma sincera, servir a Deus e fazer uma aliança. Aqui a gente não vai atentar para o texto de forma a pegar os detalhes, né, como se a gente fosse repetir a aliança que eles fizeram. Aqui é apenas uma ideia sobre como eles participaram daquela aliança, mas o que a gente tira é o significado espiritual. O que é fazer uma aliança hoje? É o nosso compromisso com Deus. Nós lemos aqui, escreveram, né,
Quem sabe escrever é algo importante para nós, sobre aquilo que nós queremos fazer. Estabeleceram aliança e escrevemos, e selaram. É como se você, sabe aquilo que você coloca, não sei, alguém tem esse costume, no começo do dia, colocar algumas coisas que precisa fazer. Geralmente a gente coloca aquilo que a gente não quer fazer, ou aquilo que a gente vai esquecer de fazer, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o que fazer. Mas é importante ter alguma anotação para alguma coisa importante. E qual é a anotação que a gente tem em relação à nossa aliança com Deus? Não sei quantos já fizeram isso, além das tarefas diárias, colocar lá oração, leitura bíblica, outras coisas que estão relacionadas à importância de estarem no dia. Isso é aliança. Você não ama a Deus? Nós não amamos a Deus? Então, durante o nosso dia, qual é o tempo, né, que a gente para? Às vezes para ler uma página de um livro, ou para ler um salmo. E como Deus fala conosco, né, em tão pouco tempo, mas a gente precisa ter aquele momento mesmo especial com Deus. Então vamos para o ponto 1. A corte, ou o corte, né? O corte da aliança. Deus faz uma aliança, essa aliança não é um Deus que quebra, né? O homem quebra com o seu pecado, nós quebramos essa aliança. Mas aqui então, o povo está firme para renovar essa aliança, para, digamos assim, refazer a aliança que foi cortada, selar essa aliança. Então, no capítulo 10, do 1 ao 27, que nós não lemos dessa vez, do 1 ao 27, é a relação de todos aqui, príncipes, levitas, sacerdotes, todos que selaram a aliança, começando com Neemias e o governador. Então, eles fizeram esse compromisso. Mais abaixo vai falar que esse compromisso não foi apenas do povo judeu, mas recém-convertidos também fizeram esse pacto, essa aliança. Outras nações se separaram, né, dos seus povos e se comprometeram a servir a Deus, ao Deus da aliança. A gente fica imaginando aquele dia que eles ficaram lendo a Bíblia de madrugada, nascer do sol até mais tarde. Aquelas pessoas foram impactadas pela mensagem do Senhor e eles falaram: eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, eu ouvi de Deus, e agora? Você já se fez essa pergunta? Quantas vezes você foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em uma mensagem, e você chega: e agora? Porque a gente precisa fazer essa pergunta, senão foi apenas mais um evento, né, que nós participamos. Participamos daquilo, achamos muito bonito, aí depois, mas e agora? O que eu vou aplicar a partir desse momento? E é isso que eles fizeram. Então aqui está uma relação de várias pessoas. A lição aqui tem uma pequena explicação sobre a aliança. Diz: alianças seguem um padrão. Então, aliança, duas partes contratantes. Aliança, a lei da aliança. Duas partes. Quais são as duas partes? Se tem uma aliança, você tem que ter com alguém, né? Marido e mulher, um sócio. Aqui as duas partes são Deus e o homem, ou Deus e o povo do Senhor. Essa é a aliança. Deus fez uma aliança conosco. A aliança também significa que existe uma lei. Ah, tá, eu tenho uma aliança com Deus. Tá, mas e aí? O que isso significa? Significa que tem uma lei, ou seja, que tem uma lei a ser cumprida. E há uma promessa em caso de obediência e há uma ameaça em caso de desobediência. Então isso é uma aliança. E a palavra compromisso, ela é uma palavra importante para nós em relação ao tema aliança, que é o que nós encontramos aqui, o povo assumindo um compromisso. O povo aqui está prometendo: vou andar na lei do Senhor, eu vou andar na lei que foi dada, eu vou seguir os caminhos do Senhor, cumprir os mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos.
uma advertência que precisa ser feita. Isso aqui está na nossa revista também que eu destaquei. É que a obediência é uma parte essencial de qualquer aliança bíblica, incluindo a aliança da graça. Mais uma vez a palavra compromisso está aí. É o zelo. E nós vamos, sempre quando nós tocamos nesse tópico lei, nesse tópico fazer as coisas para Deus, a gente esbarra naquela ideia, né? Mas nós vivemos pela graça. Mas lei é graça. Não há como separar uma coisa da outra. Nós somos abençoados por Deus. E por isso nós servimos a Deus. Aqui a lição vai falar várias coisas nesse tema. É um tema que a gente já conhece, né? Então quando a gente fala de lei aqui, nós não estamos sendo legalista. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como a lição bem explica, legalista seria se a gente estivesse fazendo uma série de regras que não estão nas Escrituras. A gente querendo obrigar, né? Vamos dizer como igreja, né? Como conselho, obrigar o povo de Deus a fazer coisas que não está na Escritura. Não, você tem que fazer assim, você tem que... Mas a Bíblia fala que eu tenho, né? Então, legalista é aquele como o fariseu, que está cheio de regras, está cheio de coisas que não se aplicam à própria lei. Foi coisas inventadas para ele, para a comodidade dele. Mas a lei, não há negócio, né? A lei fala sobre amor, fala sobre viver com Deus. Aqui a gente vai passar, né, nos temas aqui que foram levantados naquela vez e podemos pensar em outros. Mas a lei é compromisso. Vivemos em uma época na qual qualquer compromisso com um maior zelo pela palavra de Deus é automaticamente identificado como legalismo. Então nós percebemos que as pessoas querem nos rotular, porque elas querem, digamos assim, navegar por vários lugares e ainda serem chamadas de cristãos. Eu teria vários exemplos para dar aqui, mas nem compete a gente dar exemplos, muitos exemplos, talvez eu dê um ou outro, porque são pessoas claramente perdidas, claramente distantes do Senhor, mas acreditam que estão ali servindo a Deus, sem abandonar o seu pecado, sem se afastar de Deus. Não recebemos essa aliança, né, como um pacto de obras, mas como diz a confissão de fé, como uma perfeita regra de justiça. A lei nos ensina como podemos agradar aquele que tanto nos amou e que estabeleceu conosco uma aliança graciosa, salvando-nos da condenação. Se nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, se nós cremos que Deus nos salvou do pecado e da morte, nós temos que nos interessar pela vontade de Deus. Como que este que nos salvou, como que este que é o Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, como Ele quer que eu viva, o que Ele quer que eu faça. Deus é um especialista. E se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa chamar um especialista, não é verdade? Coisas que parecem simples de fazer. E às vezes a gente tenta fazer. Sai tudo errado. Mas tem alguém que sabe fazer melhor. A nossa vida é assim, ela não pode ser dirigida por nós mesmos. E nós temos esse que sabe todas as coisas. Ele deve nos orientar. Nós devemos seguir os caminhos do Senhor. Obediência à lei de Deus, sobre a aliança da graça, tem a ver com santidade e não com obtenção de salvação. Então nós não estamos falando aqui de cumprir a lei para ser salvo. Nós sabemos que a aliança, ela é feita primariamente por Deus. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Agora nós temos essa aliança porque Ele nos deu vida, Ele soprou vida em nós. Então a graça, ela não pressupõe aqui uma obra para que eu seja salvo.
porque eu já sou agraciado, eu já tenho essa salvação. A obra é uma resposta, o seguir a lei é uma resposta a Deus, a obediência a Deus, a santidade é uma resposta à aliança, ao amor de Deus para conosco. Eu quero agradar. Voltando à história do casamento, né? Se a gente tiver um casamento contratual, a gente só vai fazer aquilo que está no contrato. Fala, não, isso não está no contrato. Agora, quando a gente tem um casamento de aliança, a gente vai fazer o quê? O que mais agrada. E diante da falha do cônjuge, o que a gente vai fazer? Não acusar, mas perdoar, mas tratar com amor, porque eu tenho uma aliança. E essa aliança, como nós falamos, nós somos passivos nessa aliança, porque foi Deus quem fez, e se Deus fez, né? Eu até ouvi uma frase do pastor, não vou lembrar qual, né? Ele falou assim, não pode perder a salvação, porque a salvação não é tua, Deus que te deu. Quem só pode tirar é aquele que te deu. Então você em si perder. Como que você vai perder? Se você ganhou. Tem como perder o que você ganha. E aí esse compromisso de Deus, né, conosco, tem uma resposta com o nosso comprometimento também. Nossa obediência é uma indicação de corações gratos pelo perdão que nos foi concedido. A nossa obediência é uma indicação de corações gratos pelo perdão que nos foi concedido. Parece muito fácil, né, irmãos, entender isso. Sabe que a gente entende, só que a gente às vezes quer arrumar uma desculpa para não viver nos caminhos do Senhor. E aí a gente vai tentando dizer, não, mas não precisa ser tão radical, não precisa seguir tantas coisas. Eu sou fraco, né? Deus será conosco. E não são tantas coisas, são os mandamentos que o Senhor Deus assim vai nos instruir para que nós possamos viver. Terminamos o ponto 1, só tem 2 pontos. Alguém gostaria de nos ajudar? Pois a aula termina cedo, vamos ter que cantar aqui, né? Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Ponto 2. Aliança e santidade na prática. Aliança firmada envolvia, portanto, um compromisso específico de obediência aos mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. É importante destacar ainda que, em sua promessa de obediência, os judeus afirmaram atentar exatamente para o que era ordenado para a lei. A gente vai voltar um pouquinho nessa ideia de eu tenho um compromisso com Deus. Tá. Mas é o compromisso com Deus. E o que é o seu compromisso com Deus? É difícil responder essa pergunta. O que você faz? Quais são as suas atitudes que estão relacionadas ao seu compromisso com Deus? E é essa aliança que eles fizeram, né? Não basta dizer eu amo a Deus, tá? Mas como você manifesta esse amor ao teu Deus? Quais são os seus atos diante de Deus? O povo se comprometeu a andar na lei de Deus e a guardar e cumprir todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Difícil não, irmãos? Pessoa, você recebe uma carta de Deus e lá está dizendo, olha, você se compromete em andar na minha lei, em guardar e cumprir todos, não é alguns não, todos os mandamentos, todos os meus mandamentos, os juízos e os estatutos, assina aqui. Mas nós deveríamos ficar felizes, irmãos, por essa chamada de Deus aqui, a aliança, porque essa é a verdadeira chamada de Deus, a aliança.
E quando eu vou assinar esse compromisso, não é pensando na minha força e no meu poder, porque eu sei que eu sou pecador, mas é confiando na graça. A graça é poder, não só de salvar, mas é poder para transformar. O poder de Deus é grande, é muito grande, a gente não conhece. O que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós realmente cumprimos e buscamos essa aliança com o Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem come o pão fica forte, né? É bom pão, né? Não há como se alimentar de Jesus e não ficar forte espiritualmente, e não seguir os mandamentos do Senhor. Se essa aliança tivesse estabelecido exigências além do que a lei exigia, seria apropriado pensar nesse ritual como legalista. Já falei isso, lembra? O que Deus quer é que nós sigamos os seus mandamentos. E eles se comprometeram em seguir os mandamentos do Senhor, em seguir a verdade do Senhor. Aqui não é uma tentativa de obter a salvação, porque eles já tinham ouvido a palavra, confessado seus pecados, arrependidos, já tinha até feito festa, porque eles eram o povo de Deus. Depois do arrependimento, depois do reconhecimento da graça, vem o compromisso. Quem não quer se arrepender não tem como se comprometer, né? Mas primeiro a gente se curva diante do Senhor e fala com Deus. Reconhece, né, quem nós somos. E aí nós dizemos a Deus: Senhor Deus, me perdoe, e assim eu assumo esse compromisso com Deus. Uma frase pequena, que se eu pedisse para alguém guardar apenas uma frase de hoje, seria essa: uma promessa geral sem detalhes não ajuda muito. Uma promessa sem detalhes, eu prometo, tá, mas quais são os detalhes? Eu prometo servir ao Senhor, mas quais são os detalhes? Até quando você vai seguir o Senhor? Em que circunstâncias? Você já reparou que na vida a gente vê diariamente acontecendo isso? A gente já pode começar a falar de político, né? Ano que vem tem eleição, né? O que mais acontece na época de eleição é promessa, não é? Prometo, prometo, eu prometo isso, promete até o que não pode fazer. Aí depois eleito, porque eu prometo se eleito for. Aí eleito foi. E o que esse candidato vai falar? Ah, mas é que não dá, não pode. Ah, mas preciso do recurso. Ah, eu dependo do vereador. Ah, eu dependo não sei do quê. E às vezes nós somos exatamente dessa forma. Eu prometo servir ao Senhor. Ah, mas nessa cidade que eu moro, não tem uma igreja boa? Ou, mas eu estou passando por tantas dificuldades agora. E aí a gente começa aquela história, né? Eu prometo servir ao Senhor depois que acontecer tal coisa. Depois que eu mudar para tal cidade. Depois que eu comprar tal coisa. Depois, esse depois tenho certeza. Tem um diabinho chamado depois, sabe? É um caos esse outro. E você já percebeu que a gente vai deixando tanto para depois? E chega uma hora que você fala: não, essa resposta, essa desculpa já está muito esfarrapada. Não estou falando nem para os outros, irmãos, porque a maior parte das desculpas a gente dá dentro da nossa cabeça, para a gente mesmo. Porque a gente nem quer que os outros fiquem sabendo o que a gente está fazendo, né? Estou falando de coisas pessoais, de pecados pessoais, que a gente fica depois. Senhor, agora não deu, tal, depois. O povo se comprometeu com a santidade, mencionando especificamente os caminhos que seguiria, os mandamentos aos quais obedeceriam, com todo vigor, mandamentos outrora desprezados pelos seus pais e que estavam relacionados à sua ida para o cativeiro babilônico. Eles olharam lá onde os nossos pais erraram. Quais foram os principais pecados, falhas? É essa aliança que eu preciso fazer. Isso aqui dá uma ideia interessante para nós, né? Senhor, eu não vou mais, roubar a feira.
Você precisa fazer essa aliança. Você nem passou pela sua cabeça, você nem vai na feira, você nem passou pela sua cabeça roubar a feira. A gente precisa fazer uma aliança e fazer um compromisso naquilo que nós percebemos que durante a nossa vida atrapalhou a nossa vida o tempo todo. Você sabe quais são os pecados, os problemas, as dificuldades que você enfrentou no decorrer da vida? E essas que muitas vezes relacionadas a seus pecados, e você tem que colocar nessa lista: Senhor, eu vou deixar disso, eu vou me afastar daquilo. Não quero fazer uma lista aqui, mas tem muitas listas. Vou cuidar da minha língua. Senhor, põe trancas nos meus lábios, tem uma outra palavra lá. Cerra os meus lábios para que eu não fale mal, para que eu não seja agressivo com as pessoas. Se é isso que tem atrapalhado a sua vida, põe na sua lista de aliança. Senhor, já bebi demais, a bebida só atrapalhou a minha vida. Todas as vezes que eu bebo, eu brigo ou eu faço algum pecado. Põe na sua lista lá: eu não vou mais buscar isso que está fazendo mal para mim. Faça a sua lista. E aqui tem uma questão de listinha, né? O povo se comprometeu de modo específico com a lei do Senhor. Quanto? Aí tem uns tópicos ali: casamento e família, o sábado, a manutenção do culto a Deus no templo, a lenha a ser queimada sobre o altar do Senhor, a dedicação dos primogênitos e dos dízimos. A lição apenas separou 2 tópicos desses: a questão do casamento e do sábado. Eles tinham um objetivo, eles se comprometeram diante daquilo. Outra coisa muito boa que a gente tem, irmãos, é fazer aliança naquilo que Deus está incomodando a gente. Sabe? Cumprir aquilo que Deus está incomodando a gente. Então, em determinados momentos, nós somos incomodados a fazer alguma coisa. E aí eu preciso ver: olha, Deus está me chamando para isso. Eu vou fazer. É difícil querer dar exemplos, irmãos, mas eu vou tentando aqui dar alguns exemplos, eu não anotei nada. Mas de repente, Deus está te chamando a estudar mais a Bíblia. Você fala: nossa, eu já tive um tempo que eu estudava mais a Bíblia, agora está difícil aqui, né? Aí Deus vai te direcionando. De repente aparece um livro da Bíblia para você estudar. Aí de repente as coisas... a gente fica arrepiado, né? Eu não estou arrepiado agora não, mas a gente fica arrepiado nesses momentos, quando a gente começa a seguir num caminho e tudo vai encaixando, né? De repente eu quero estudar um tema, aí o pastor já prega aquele tema naquele dia, ou aquele livro, e de repente eu encontro uma literatura, um livro perdido lá em casa, sei lá, as coisas vão se encaixando, irmão. A gente tem que começar, a gente tem que escrever lá: vou fazer isso. Quantas vezes a gente fala: não dá, não tenho tempo, não consigo, não sei por onde começar. Começar por onde começar? Começando pelo começo. Olha que interessante, a gente começa pelo começo. Que bom, né? E o começo é um ponto só. E aí a gente poderia fazer uma lista enorme, né, de coisas que nós precisamos e podemos fazer. E aí o que eu ia dizer é o seguinte: a gente tem oportunidades boas na igreja, nos estudos, Deus é Deus falando conosco. Então, no momento agora, nós estamos falando sobre gratidão. O que nós devemos estar pensando esses dias? Será que eu sou grato? O quanto eu tenho sido grato? Lembra que eu falei aqui no começo? O contrário da gratidão é a murmuração. Aí você fala: eu sou grato, Senhor, sou grato. Mas não para de reclamar da vida, de tudo, está tudo errado, está tudo... Quantas vezes vocês falaram que está calor essa semana, hein? Reclamaram do calor, né? Eu até brinquei, eu falei para a Janete: não, eu reclamo, mas eu não me incomodo muito não, porque eu vivi muito tempo da minha vida no calor. Só depois que eu vim para Itapeva que eu descobri o que era frio. Eu nem sabia o que era frio. Aí a mão ficava gelada de tarde. Eu falei: mas que estranho, será que eu estou doente, né? Não, é porque está frio mesmo. E onde eu morava, nunca tinha calor, e quando tinha era ou de manhãzinha, né? Até às 7 horas da manhã e tal.
Estou viajando aqui, depois não sei onde eu estava. Então, irmãos, onde que eu estava? Murmurando, é isso. O contrário de... me ajuda aí. O contrário de gratidão é murmuração. É bom que tivesse alguém dormindo. Acordou. E se tiver algum comentário para fazer sobre a aula, esse vai ser o comentário, né, em casa. Estou brincando, irmãos. Vocês não são maus assim. O contrário de murmuração é gratidão. Então a gente não pode simplesmente falar, eu sou grato a Deus. Então nós estamos estudando sobre gratidão esses domingos, né? Nós vamos ter mensagem hoje à noite. O pastor Daniel vai pregar para nós. No domingo que vem eu vou estar pregando sobre gratidão também. É tempo da gente pegar lá a nossa cadernetinha da aliança. Faz um livro da aliança, né? E renove a sua aliança em relação à gratidão. Anote o que você está aprendendo nesses dias sobre o que ser grato a Deus. E a gente tem essas oportunidades, né? Um dia a gente vai falar sobre a língua, um dia a gente vai falar sobre o dever de estudar a palavra, e a gente vai... Toda vez que eu ouço uma palavra, eu tenho que fazer uma aliança. Não foi isso que o povo fez, eles ouviram a palavra, se arrependeram dos seus pecados, choraram, mas depois fizeram uma aliança em relação àquilo que eles ouviram. Senão, irmãos, nós estamos apenas participando da igreja e não sendo fiéis a Deus. Nós não vamos delongar nos temas aqui, né, casamento e sábado, mas nós vamos citá-los, porque está aqui na nossa revista. E recentemente nós falamos sobre esse tema casamento. Não sei se foi quarta-feira ou se foi numa outra aula. Quando se fala a respeito de casamento misto, ou de casamento, não se fala a respeito de casamento como um tipo de preconceito, né, que alguém pode entender, ainda mais nos dias de hoje, né, entender que nós somos preconceituosos, que nós não casamos com uma raça tal, né, com uma pessoa tal. O fato de nós ouvirmos pela palavra que nós não devemos casar com pessoas que não são crentes, não é por alguma coisa específica dessa pessoa, mas é pela questão da fé dessa pessoa. Ela não tem fé, ela não quer servir a Deus. E como eu vou viver casado com alguém que não quer servir a Deus? E nós vimos em outras passagens, né, quando o povo se juntava com outras mulheres, e essas que não eram de Deus, eles se afastavam de Deus, não eram elas que voltavam para Deus, eles se afastavam de Deus. E então a gente pensa, né, num tema, eles fizeram essa aliança porque era a coisa mais comum que acontecia naquela época, eram essas misturas, porque eles estavam vivendo entre povos que não conheciam a Deus, e eles fizeram esta aliança. A questão do sábado também, é um compromisso de servir a Deus. Nós sabemos que a ideia não se trata do dia em específico, né? Mas naquela época eles reafirmaram essa aliança, pois fazia parte daquele tempo, né, no Antigo Testamento. Mas nós temos hoje uma aliança com Deus, o dia do Senhor, e nós cremos que o dia do Senhor não precisa ser necessariamente sábado. Nós guardamos o domingo, mas não necessariamente só o domingo. E eu gosto de dizer que a gente tem que ter tempo de qualidade todos os dias para o Senhor. Isso é o dia do Senhor. Eu sei que nós estamos 24 horas pensando no Senhor. A gente sonha também com as coisas de Deus, né? A gente não pensa só nas coisas do Senhor, mas a gente pensa o tempo todo nas coisas do Senhor. Entenderam? A gente pensa em coisa ruim também. Mas tempo específico, precisamos tirar esse tempo. As agendas de hoje, elas estão difíceis demais. As pessoas agora levaram o trabalho para casa. E não estou falando de você não, viu, Danilo? Tem outras pessoas também, né? E eu vi um vídeo que eu lembrei do Danilo, né? Que a pessoa está em casa e chega a visita. Aí a pessoa, você está à toa? Não, eu estou trabalhando, né? Você está em casa, está à toa, né? Para explicar que ele está em casa e está trabalhando é uma coisa difícil. Mas hoje as pessoas trabalham
em casa, trabalho na rua, trabalho até pelo celular, enquanto está fazendo alguma outra coisa. E não só trabalho, mas como agendas existem. Existe necessidade de cuidar do físico, né? Então você vai ter que tirar 1 hora para fazer um exercício físico por dia, não sei quanto. Ou você também precisa se aperfeiçoar em algum outro trabalho. Já voltou a palavra trabalho aqui. Porque hoje não adianta trabalhar, né? Você tem que ser muito bom, porque daqui a pouco você está desempregado, o negócio está difícil. Então você sempre está se atualizando, sempre tem que aprender mais coisas. Aí você faz um curso, você faz outra coisa. A igreja às vezes é difícil, né? Durante a semana você não pode vir à igreja. Mas nós precisamos separar o domingo e o tempo que nós temos em casa. Seja acordar mais cedo, seja aproveitar algum desses tempos, né? O culto doméstico e etc, etc, etc. É o dia do Senhor. Antes da conclusão, alguém quer nos ajudar? Acabou a água. Pedro vai dar um respiro para mim aqui. Então, a gente fica pensando sobre essa renovação no compromisso. Geralmente, o que acaba vindo na nossa cabeça, eu creio que todo mundo pensa assim, talvez não, do esquecimento do nosso compromisso. A gente faz um compromisso, falando de aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. Relação do homem ou o povo com Deus. Mas, falando especificamente de nós, né? A nossa pessoa com Deus. De repente a gente acaba se esquecendo. E eu estava pensando aqui, será que a gente se esquece mesmo? Ou será que é um relaxamento, podemos dizer assim? É uma palavra forte, essa palavra que eu estou falando. Mas a gente pode se tornar uma pessoa e se relaxando, ou deixando. Acomodado, né? E deixando. Eu orava, não oro mais, eu lia, não estou lendo mais. Vou diminuindo. Então essa palavra é acomodando, ou relaxando. Né? Não é um esquecimento. Às vezes a gente fala esquecimento para dar uma amenizada nas coisas, mas porque sempre quando nós lemos a palavra de Deus, ou temos uma pregação, ou mesmo um hino, a gente é alertado. Eu me lembrei agora naquele hino que a gente sempre canta, né? Quantos que corriam bem hoje estão longe. E a gente lembra, às vezes a gente está cantando, lembra em pessoas. Né? Pessoa que estava... Eu estou prolongando a conversa aqui, porque a gente está tendo esse tempinho, mas às vezes a gente lembra de pessoas que participaram com a gente, e hoje não estão onde hoje? E acaba se esquecendo de usar essa palavra. Olha, como que eu não estou precisando renovar, não estou precisando de mudança. Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros e se esquece que a gente pode estar se distanciando também. Às vezes está sendo necessária essa renovação de aliança. Pode prolongar à vontade, fique à vontade. Vou falar? Pode falar. Desde o início, pastor, como o senhor falou, que a aliança ela é feita com duas partes. E eu queria lembrar que a parte de Deus, a aliança nunca é quebrada. Nunca. Ele fez uma aliança com o homem e ele permanece firme no seu propósito, naquilo que ele tem, que ele quer para nós, os seus filhos. Nós é que muitas vezes tropeçamos, quebramos a aliança, mas nós podemos esquecer disso, porque se for tratar de pessoa humana para humana, um lado quebrou a aliança, acabou tudo, não tem mais jeito. Não há mais como consertar isso.
Mas com Deus é diferente. Deus é amor, Deus é cuidado, é tudo mais. Eu queria estar vendo aqui, Efésios capítulo 2, no versos... o senhor falou de salvação, nós não podemos perder a salvação, porque ela não é nossa, nós ganhamos. Efésios capítulo 2, a partir de parte B do verso 5. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele não vai fazer nos assentar, Ele nos fez em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Parece que a gente pode juntar aqui aquela passagem de Tiago que fala sobre fé e obras. A fé é Ele que coloca no nosso coração. Ele nos alcançou primeiro e colocou regras, é o que nós estamos estudando nas nossas vidas. Quando a gente passou nessa lição mesmo, quando Deus deu as leis, os mandamentos, Ele já tinha livrado o povo. Ele não deu as leis para que o povo, observando a lei, praticando a lei, conseguisse trilhar. Não, Ele fez o contrário. Primeiro Ele salvou, Ele tirou do jugo do Egito. Agora sim, agora eu quero que vocês ajam dessa maneira, vivam assim, caminhem assim, sigam assim. Para quê? Para que vocês não voltem a cair no mesmo erro. Depois, lá mais para frente, Jesus curava alguém e falou: você está perdoado, você está curado, mas veja que não volte a cometer os mesmos erros, para que as coisas não fiquem complicadas de novo, fique pior que antes. Então essa ideia é bacana. O lado dele, da aliança, permanece firme. Está ali, é uma estaca firme. Nosso lado que quebra, e é bom que a gente esteja atento a isso. Através de quê? Através da busca, através da intimidade com Deus, através do estudo da palavra, que nós vamos ficar sabendo disso, que o lado de Deus não quebra, o lado nosso, nós que temos que voltar. Deus não precisa voltar atrás, nós sim que precisamos voltar. Muito bom. Esse texto, ele se encaixa muito bem com a lição, né? Pela graça sois salvos. Então ele não está falando de obras aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ficou bem claro. Mas o verso 10 parece que é contrário ao 9. Não, ele está dizendo que nós não somos salvos pelas obras. Não está dizendo que o crente não pratica boas obras. A gente faz essa confusão, né? Não significa que eu pratico, que eu não sou obrigado, no sentido que como cristão eu não vou praticar boas obras, só porque as boas obras eu não sou salvo por elas. E aí ele diz: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras. A aliança pressupõe uma ligação para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Parece que às vezes a gente não entende o que significa fazer boas obras. Parece que há uma barreira aqui nesse meio e a gente não entende isso. Ou seja, se nós fomos criados para produzir frutos, temos que produzir. Não foi isso que Jesus falou? Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vocês vão e produzam frutos e o fruto permaneça. Não é algo temporário. Deu, pronto, acabou. Não, já deu um frutinho lá, está bom demais, não precisa mais nada, vou cruzar meus braços, ficar tranquilo. Cuidado, né? O fruto revela quem você é. Uma árvore boa vai produzir mau fruto? Não tem como. O fruto está relacionado àquilo que ela é. Se eu sou o filho de Deus, qual é o fruto que eu tenho que produzir? Frutos de justiça. E a permanência, né, pastor? Lá em João 15 fala disso. Vocês são ramos na videira, se vocês não produzem, vai cortar. Depois ele vai falando permanência, até lá na frente. Só vai dar fruto se permanecer, né?
Se saiu, tirou a árvore lá da raiz, lá, da água, morreu. Conclusão: a aliança é a doutrina que deve ser mais cara ao nosso coração, uma vez que tudo mais, tanto nas Escrituras sagradas, quanto na nossa vida cristã, é estruturado sobre a aliança. Então nós relacionamos com Deus por causa da aliança, nós fazemos as coisas, né? Podemos servir a Deus por causa dessa aliança, devemos reconhecer o nosso pecado e devemos assim, unidos a Cristo, né? Por essa aliança, servir a Deus. Deus nos abençoe, para que nós possamos compreender mais, né? E aí fica o desafio, irmãos, para nós sermos como esse povo que está passando por um avivamento. Quem passa por um avivamento reconhece o seu pecado, chora pelo seu pecado, se alegra com Deus e assume compromissos, né? Um avivamento é alguém que assumiu compromissos novos com Deus. Quando a gente vai ver um avivamento na igreja, é quando mais pessoas estiverem comprometidas com essa igreja, comprometidas com Deus, no seu trabalho e assim por diante.